Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tá trabalhando, não chora não, não chora não. A gente vai gravar o primeiro vídeo do canal e ela vai chorar? É, ela já tá... Ih, Larinha. Aqui é a Michelle que tá falando. Pra quem não me conhece, vai lá no meu Instagram, @mimãe3. Lá você vai ver um pouquinho da minha rotina, dos meus filhos e vai me conhecer melhor. Porque aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pro YouTube. E eu tô com meu esposo que vai dar um apoio moral aqui pra mim pra... Primeiro vídeo a gente vem ajudar, né? É, então roda a vinheta. Roda a vinheta, amor. Vinheta? Não tem vinheta. Ainda não tem nem vinheta, gente. Calma, canal pobre ainda. A gente tá trabalhando nisso aí. É, exatamente. Então, o vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês por que a gente tá decidindo ir embora daqui de São Paulo, né? E pra chegar nesse ponto, eu vou contar pra vocês como que foi que eu vim parar aqui em São Paulo, né? Pra quem não sabe, a gente é de Itu, interior de São Paulo. Nascidos e criados lá, né? E aí, por um motivo profissional meu, a gente acabou tendo que vir morar aqui em São Paulo. Daí na ocasião, quando o Everton recebeu a proposta de vir trabalhar aqui em São Paulo, passou algumas opções pela nossa cabeça. Eu poderia ter ficado em Itu, né? E ele vinha pra cá, pra São Paulo, pra trabalhar. Só que daí iria ser uma rotina um pouco cansativa na questão dos filhos, porque... O Nicolas era recém-nascido, né? O Nicolas, ele tinha acabado... Quando eu recebi a notícia, eu tava de licença paternidade, inclusive. Então, ele tinha acabado de nascer. Foi em junho de 2018, desculpa, que eu recebi a notícia. Que, na verdade, não foi uma notícia, né? Foi um convite. Tinha uma opção de ficar em Itu, mas que não era tão vantajosa do ponto de vista profissional. E tinha essa oportunidade de vir para São Paulo, né? E aí a gente começou a conversar e tal, e primeiro a gente fez um período de teste em que realmente ela ficou em Itu e eu vim para São Paulo sozinho. Então eu ficava durante a semana e voltava no final de semana, tentava dar uma quebrada no meio da semana para ir em casa, mas a gente foi testando e vendo que talvez a melhor opção fosse realmente mudar, né? Exatamente. E na época eu trabalhava, mas eu tava de licença maternidade. E quando aconteceu tudo isso, eu fui trabalhando na minha cabeça. Eu vou ficar aqui no trabalho, que era um emprego que não era na minha área, assim, você que também não estava muito contente mais, né? É uma coisa que não era que eu queria fazer pra sempre, o que eu tava fazendo naquele trabalho. Então, e também quem é mãe aí de recém-nascido sabe o quanto que a gente quer ficar o máximo com os nossos bebês em casa, né? Então, assim, eu deslumbrava pelo menos ficar 1 ano em casa com o Nick. Então, unir o útil ao agradável no sentido de, tipo, eu vou ficar com meu filho em casa e vou sair do trabalho. Então, vamos pra São Paulo, daí lá em São Paulo, quando o Nick estiver um pouquinho maior, daí eu vejo o que eu faço, vou trabalhar, vou colocar ele na creche, a gente ia ver isso depois. Na verdade, eu recebi um bônus de mudança, uma ajuda de custo da empresa, no caso, então a gente uniu realmente o útil ao agradável. Pô, tinha um dinheiro para mudar para São Paulo, é uma experiência que a gente sempre quis viver também, a gente nunca tinha nunca tinha saído do interior, nem mudado de cidade, nada. Mas várias coisas foram acontecendo, né, e aí culminou com essa pandemia, e aí a gente chega nesse momento em que a gente meio que resolve voltar, né? Voltar para nossa cidade. Por quê? Porque aqui em São Paulo eu e ele e eu, ou seja... E nesse meio tempo surgiu a Larinha, né? A Larinha é fruto... Foi presente de Deus, a Larinha. É fruto de estarmos em São Paulo sozinhos, sem televisão. Bem isso, gente, né? Agora a gente sabe a real frase lá, que na sua época não tinha televisão, né? A gente sabe. Então, a gente tá aqui totalmente sem nenhuma rede de apoio, até porque, assim, eu apesar de eu ser uma pessoa que eu gosto de falar bastante, eu tenho, assim, não sou muito de fazer amizade com vizinho, essas coisas, né? Então eu acabei... Você é mais reservada, né? Eu sou mais reservada, assim, apesar de eu falar bastante, quem me acompanha lá no Minha Mãe de 3 vai ver que eu gosto de falar, gosto de compartilhar um pouco da minha rotina, mas ao mesmo tempo eu sou reservada. Enfim, a gente tá tem minha mãe, minha irmã, tem a mãe dele, tem o irmão, tem todos os nossos parentes moram em Itu. E agora com 3 filhos, home office. Apartamento pequeno. Apartamento pequeno, não tem nenhuma varanda assim pra gente fechar a porta de casa e ficar com as crianças na varanda pra variar um pouco. Não tem nada disso.
E como a tendência agora, meu marido ficar trabalhando home office até pelo menos, que é certeza, que a gente não sabe a certeza, né, dessa pandemia, mas a gente decidiu, colocando na balança, que mesmo quando tudo voltar ao normal e ele voltar a trabalhar, ele estando trabalhando aqui em São Paulo, a gente vai ter uma vida mais leve morando no interior, porque daí ele vem pra cá trabalhar os dias que ele vier trabalhar aqui. Se precisar se hospedar aqui em São Paulo, ele se hospeda aqui em São Paulo. E lá em Itu eu tenho minha mãe, minha irmã. Eu posso, de repente, fica com o Nick, com a Manu, que eu vou com a Lara, fico pra poder passar um tempinho a mais com o Everton, por exemplo, né? Por causa O ponto todo é que o cenário mudou, né? As circunstâncias mudaram. No primeiro momento, quando eu vim para São Paulo, foi uma exigência, né, da empresa que eu morasse aqui, né? Não precisava trazer minha família, mas eu deveria morar. Mas hoje o cenário mudou completamente, né? Até antes da pandemia eu já estava trabalhando um dia por semana em home office e um dia por semana eu acabava tendo que ir para Itu e aí eu acabava tendo que ir para lá e uma vez por semana. Então já era uma vez por semana em Itu, uma vez por semana em casa. Então já é um cenário em que de repente, talvez valesse mais a pena ficar em Itu e vir para cá esporadicamente, né? E aí um outro ponto é que, conversando com a gestão, etc., todo mundo, e não é só uma questão, né, da empresa que eu trabalho, home office deve ser uma ferramenta mais utilizada daqui em diante. Então, digamos que eu passe 2 dias por semana em home office e um dia no escritório de Itu, sobram só 2 dias para vir para São Paulo. Então, essa dinâmica mudando torna possível a minha volta para Itu, a nossa volta para Itu nesse momento, né? E tudo de benefício que isso traz, né? Traz a rede de apoio próxima, traz, a gente conseguir alugar uma casa grande por um preço muito menor do que a gente paga num apartamento pequeno aqui na região sul de São Paulo. A gente mora aqui perto do aeroporto, no Campo Belo, porque eu trabalho ali na Vila Olímpia, então é uma região cara de se morar. E o ganho de qualidade de vida que a gente vai ter, espaço para as crianças, a gente está colocando tudo isso na balança e entendendo que nesse momento, principalmente depois dessa pandemia, né, que isso vai fazer, que isso é mais importante, sabe? E é um ponto como essa quarentena mudou um pouquinho a nossa relação, pelo menos a nossa relação de família com o ambiente que a gente vive, né? Antes a gente pensava muito em apartamento, casa, como um lugar para dormir, um lugar para descansar. E hoje a gente vê a importância do espaço, a importância de ter isso para proporcionar isso para os nossos filhos, né? De cada um ter o seu momento. Por exemplo, aqui no apartamento, como é pequeno, então até para trabalhar, ele não tem o próprio espaço dele, porque uma hora é um falando, papai daqui, papai dali, e às vezes até eu mesma falo, segura um pouquinho aqui, eu vou fazer o almoço, isso, aquilo. E porque eu já vivi em quarentena mesmo, né, porque eu ficava todos os dias em casa com as crianças, só que ainda eu tinha um respiro, poderia pegar e ir com eles no shopping, poderia ir no parquinho. Então, como não tá tendo isso, então a gente vai unir a nossa casa, vai fazer um espaço de lazer, digamos assim, para as crianças, pra gente poder... agora vou no quarto ali que ninguém pode me incomodar. Vai estar lá brincando com o papai. Na hora que o papai estiver ocupado, vai lá ficar com a mamãe. E assim por diante. A vovó mora perto, então, vai lá com a vovó. Então, assim, por isso que a gente tá animado pra poder agora começar a fazer as pesquisas. A gente vai dividir com vocês, na verdade, aqui. O ponto é que os próximos vídeos a gente vai estar dividindo todo esse processo, que dá pra chamar até de crônicas do aluguel, alguma coisa assim, né? Então a gente vai mostrar todo o passo a passo, então as pesquisas que a gente vai fazer online, até porque a gente não quer visitar muito imóvel por conta da pandemia, então a gente vai fazer bastante pesquisa online, definir alguns imóveis principais pra gente visitar. Então a gente quer convidar vocês, na verdade quem quer convidar é a Mi, que é a dona do canal, né? Fazer uma participação para acompanharem esse processo todo, e de repente quem nunca alugou uma casa, nunca participou desse processo, por exemplo, esse apartamento foi o primeiro que a gente alugou, né? A gente aprendeu muita coisa. Então, a gente vai compartilhar com vocês dicas de como você escolher um imóvel que atenda de verdade as necessidades da sua família, e para você não cair na maquiagem que muitos proprietários de imóvel fazem para você tentar alugar um apartamento ou uma casa que nem vai te atender na real. Então, siga os próximos vídeos. Inclusive, o outro integrante acabou de acordar. Nicolas, vem aqui com o papai. Aqui,
vocês vão ver nesse canal aqui, ó, Vida Aqui Real. é vida real. Porque a Vem. gente nem tem muito tempo pra ficar depois cortando isso aqui, ó. Que vai chegar um bebê Olha quem chegou, tá mal-humorado chegando. aqui, ó. Vem, Nick, Isso vem no porque colo. tava dormindo. Vem Enfim, no gente, colo. siga o meu canal aí. Dá arroba tchau pro Nina. pessoal do canal do YouTube, dá tchau. Não? Tchau. Tchau, falou tchau. Então, gente, não perca os próximos vídeos porque é muito importante, porque por experiência própria, a gente se iludiu com muitos imóveis antes de alugar esse aqui. Então, assim, esse aqui a gente construiu um lar, apesar de ser pequeno e tudo mais. E agora, nossa intenção também é encontrar um lar e não uma maquiagem que eles muitas vezes fazem Só pra alugar ou vender o imóvel, né? Então é isso. Sigam aí a gente. Ativa as notificações pra não perder os Como próximos que é que vídeos. fala? Curta, compartilha, ativa as notificações e tudo mais. A gente vai tentar o máximo possível de liberar os outros vídeos na sequência pra vocês ficarem por dentro aí da nossa novela da vida real. As crônicas do aluguel, né, Nick? Fala que é. É? Tá com sono. Tchau, então dá tchau. Tchau.